Vamos ouvir então a leitura, 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 17. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o meu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Muito bem, obrigado, irmã Vanusa. Esse texto é belíssimo, deve ser lido por você em casa, deve ser lido em várias versões. Tem recomendações especiais aqui para a nossa vida, e o conjunto dessas recomendações trazem o equilíbrio para a vida cristã. Às vezes nós temos pessoas que são muito boas em uma área, a maioria de nós é assim, né? E deixa a desejar em outra. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o equilíbrio, crescendo em tudo. Então a vida cristã equilibrada é retratada neste texto com 6 metáforas, 6 afirmações figuradas. Que metáfora é uma afirmação que tenta mostrar através de uma figura uma verdade mais profunda. Então, quando Jesus disse eu sou a porta, ele está fazendo uma metáfora. O significado disso é fantástico, é muito interessante. Se ele dissesse eu sou como a porta, já não seria uma metáfora, seria um símile, uma comparação. Então, aqui nós temos também metáforas que são afirmações para trazer uma verdade muito especial para todos nós. E a vida cristã equilibrada é muito importante porque ela traz segurança, traz estabilidade e nos ajuda a enfrentar vendavais,
intempéries, variações, mudanças. Nós temos tudo isso, enfrentamos tudo isso, né? Quem é que acorda feliz todos os dias? São raras as pessoas. De vez em quando a gente não acorda bem. Quem é que está sempre sentindo no coração a presença de Deus? O tempo todo. Nem sempre nós estamos assim. Então, a vida cristã equilibrada, ela vai trazer essa estabilidade para a sua vida como um todo, para você não constar nas estatísticas como ex-crentes, como desigrejados. Ficou melhor, meu irmão, muito obrigado, ficou mais silencioso, né? Muito bem, olha que gostoso. Então, nós precisamos disso. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 metáforas hoje, 3 aplicações hoje e as outras 3 na quarta-feira, para a gente poder fazer mais devagarzinho, os irmãos entenderem. Eu estimulo muito os irmãos. Gente, nossa vida só muda, só acontecem coisas diferentes quando nós mudamos hábitos. E às vezes mudar um hábito é muito mais difícil se você não introduzir hábitos novos na sua vida. E eu quero estimular você a ser um crente que busca a Deus, que se reúne com a igreja também no culto do meio de semana, no estudo bíblico. Eu sei que não é fácil, mas se fosse fácil todo mundo conseguia, né? Mas na quarta-feira nós temos aqui um tipo de alimento muito especial, um tipo de reunião muito gostosa. Eu convido você para ouvir a continuidade da mensagem e também convido você para participar daquelas orações e intercessões que são feitas na quarta-feira, ok? Então vamos às primeiras 3 metáforas. Na primeira metáfora, o apóstolo diz no versículo 23, né? Na verdade, ele está nos chamando a ser como crianças recém-nascidas. E como crianças recém-nascidas, nós termos aquele desejo de crescer, aquele desejo pelo leite, aquela vontade de tomar leite. Vocês já viram como o bebê é ávido pelo leite? Não é? É muito engraçado, né? Quando o bebê está com fome, como ele é ávido pelo peito materno, pelo leite materno, e ele fica procurando, porque ele sabe que ali tem alimento para ele. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ser, e aqui Pedro fala isso, como crianças recém-nascidas, ele não está contradizendo outras passagens bíblicas que dizem para a gente não ser como menino, para a gente se tornar adulto. Existem passagens bíblicas, como Paulo falou assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando deixei de ser menino, parei de agir como menino, né? Aí Pedro vem e fala para a gente ser como criança recém-nascida. Afinal de contas, que esquizofrenia é essa? Eu tenho que ser como menino ou eu tenho que ser como adulto? A Bíblia está falando de duas coisas diferentes aqui. Quando fala da meninice, da criancice, da imaturidade, a Bíblia está dizendo: nós não recomendamos que você permaneça como criança. Mas quando se fala de vida espiritual, que na metáfora de Pedro, ela está dizendo que nós devemos nunca jamais deixar de nos sentir como crianças para ter o desejo de crescer. Porque quando nós deixamos de nos sentir como crianças, nós perdemos o desejo de crescer. Nós achamos que já somos maduros o suficiente, paramos de aprender. Quando a gente para de progredir, a gente começa a andar para trás, né? Bicicleta subindo a ladeira, se parar de pedalar, uma hora ela cai, você vai cair da bicicleta. Então, vida cristã, você tem que continuar sentindo-se como criança, sentindo necessidade de ouvir a palavra, sentindo necessidade de buscar crescimento, sentindo necessidade de se juntar a irmãos mais maduros, sentindo necessidade de tomar o leite espiritual para você ir crescendo, não é? Um dia eu estava ouvindo uma mãe falando para uma criancinha, um garotinho que já falava, mas era bem novinho. Ele pediu para a mamãe: eu posso ir lá sozinho? E a mãe falou: não, só quando você for grande. Ele falou assim: mas eu já sou grande. Então, pela linguagem dele, você viu que ele não era grande, mas ele estava se achando, ele estava se sentindo.
E as crianças, quando você pergunta a idade, se for possível, quando a menino, né, ele quer chegar logo à idade mais avançada, ele quer crescer, fica coitado, não sabe ele que ele vai passar às vezes o resto da vida escondendo. Por exemplo, a mulher depois que entra nos 40, fica 10 anos nos 40, né? Eu estou nos 40, não precisa dizer se é 1, 2, 3, mas antes, quando ela é bem novinha, ela fica querendo ter mais. Ela fica querendo parecer mais. Inclusive, às vezes você vê as meninas bem novinhas, elas são maquiadas pela mãe, ou até aprendem a maquiar assim mesmo. Para quê? Para parecer mais velhas. Teve uma colega americana que foi na nossa união de adolescentes há muitos anos atrás, muitos mesmo. Eu era um dos adolescentes. Então, os irmãos imaginem. Mas eu perguntei para ela que diferença ela tinha visto entre as meninas brasileiras e americanas. E ela disse: olha, eu vejo as meninas brasileiras querendo ser mulheres muito cedo, se maquiando e se vestindo como moças mais velhas. Lá nos Estados Unidos, pelo menos na região dela, era diferente. Os meninos continuavam se maquiando e se vestindo como meninas por mais tempo. Hoje a gente tem esse processo também negativo de erotização da criança. Nós estamos falando de crescimento. A criança quer crescer, ela quer pular de fase, ela quer ir para a próxima fase, ela tem sede de aprender e aprende com facilidade. Então o que Pedro está dizendo aqui, ele está se referindo ao novo nascimento, que é o que ele fala lá em 1 Pedro 1,23. Está se referindo ao novo nascimento. O que é o novo nascimento? Nós somos bebês espirituais porque passamos por um novo nascimento. E eu quero sempre me sentir como uma criança, com muita coisa para aprender. O pastor da igreja lá em União Bandeirantes, pastor José Antônio, tem 75 anos. E ele disse: pastor, eu não consegui concluir o meu seminário. E eu estou sabendo que tem seminário na Igreja Batista, da Filadélfia. Como é que funciona? Eu quero terminar o meu seminário, eu quero estudar, eu quero ter o meu de 75 anos. No sofá dele tem uma caixinha de remédios. Uma caixa, não é bem uma caixinha, é uma caixinha tipo o tamanho de uma caixa de sapato, cheia de remédios para hipertensão, para glicose alta, né, diabetes, para colesterol alto. Tem um nebulizador do lado. Todo dia ele tem que fazer nebulização com Berotec, mas não sei o que, porque ele tem um efizema pulmonar, que ele já trabalhou numa olaria, e aquele homem está com sede de aprender. Por isso que eu estou cansado, porque eu fiquei até altas horas conversando, bebendo da experiência daquele homem. Fomos dormir muito tarde, e depois apareceu uma aranha caranguejeira. Interior é bacana por essas coisas, né? Apareceu uma aranha caranguejeira lá, e eu falei, lembrando da irmã Eda, vou deixar ela quieta, que se eu deixar ela, eu não mexer com ela, ela não mexe comigo. Mas começou a dar aquele calafrio assim. Eu acho que ela sentiu que estava correndo perigo, ela se mexeu. Quando ela se mexeu, aí eu joguei um pano bem pesado em cima dela, e começou uma briga no banheiro lá para ver quem saía melhor. Então foi uma noite assim meio atribulada, né? Mas o que ficou bom nessa noite, nesses dias, foi essa experiência de ver um homem de 75 anos com esse espírito de bebê recém-nascido, com sede de aprender. Nunca perca isso. E o novo nascimento é exatamente isso. Eu defini novo nascimento aqui como uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana, que nos concede um novo coração, uma nova vida, e nos faz uma nova criatura em Cristo. Sabe, quando Cristo nos faz uma nova criatura, essa nova criatura, às vezes a gente olha apenas do ponto de vista daquilo de ruim que foi tirado. Mas também o nova criatura significa aquilo de bom que foi colocado. Aquilo de bom que foi colocado. E uma nova criatura, ou seja, um bebê recém-nascido, ele tem sede do leite espiritual. O leite espiritual é a palavra de Deus. O leite espiritual é uma mensagem bíblica corretamente pregada conforme a palavra do Senhor. O leite espiritual é o acompanhamento de um irmão mais maduro, que você reconhece que pode lhe ajudar na fé. Você tem sede de crescer. Quando nós perdemos a sede de crescer, nós estagnamos. Isso se evidencia como? Eu vou ao culto se der,
Eu vou ao pequeno grupo multiplicador, se for possível. Eu venho à quarta-feira só quando for um feriado ou quando tiver uma folga. Então, estar ali sendo alimentado, para mim, se torna uma alternativa que eu incluo na minha agenda, se for possível. Mas o bebê espiritual não. O bebê espiritual tem sede, ele não pode ficar sem beber água, sem tomar o leite. Você sabe que o leite é a comida e a bebida, né? Do bebê ao mesmo tempo. Não precisa de nada, nem de água nem comida por muitos meses, vários meses. Só o leite mata a sede e tira a fome. E assim é a palavra de Deus, assim é o convívio em comunidade. Então, olhe para dentro de você mesmo. Como você pode ter uma vida equilibrada se você perdeu a sede, não está se alimentando, não está crescendo? Então, o apóstolo Pedro é muito categórico aqui. Ele diz exatamente para nós sermos como crianças recém-nascidas, que é sedenta pelo leite espiritual, porque ela tem sede de crescimento. Então, um novo nascimento que Jesus produz em nós quando nós o aceitamos, quando entregamos a Ele a nossa vida, não é para nos tornar religiosos, não é para a gente ter uma igreja que a gente vem de vez em quando, longe disso. É para a gente crescer em graça, sabedoria e estatura diante de Deus, da sua palavra. Você tem que crescer cada dia, tem que ter esse desejo e essa sede. Segunda metáfora, o apóstolo Pedro passa da figura de uma maternidade, de um berçário, para uma figura da construção, da arquitetura, da engenharia. Ele vai dizer que nós somos pedras vivas. Ele não está falando de templo, ele está falando de pessoas o tempo todo. Ele está apenas pegando as figuras. Como pedras vivas, nós somos chamados à comunhão. Então, como bebês recém-nascidos, nós somos chamados ao crescimento. Se você perdeu o desejo de crescer, você precisa recuperar isso. E se você nasceu de novo, você tem esse desejo de leite espiritual, alimento consistente. O leite é eu tenho certeza que Pedro não tinha a menor ideia, ou melhor, talvez até tivesse, mas ele não tinha informação como nós temos hoje, da riqueza que é o leite, né? Que riqueza que é aquilo, o colostro, aquele primeiro leite, troço esquisito, parece uma, você já tomou aquele requeijãozinho, aquele leitinho azedo que tem, que é gostoso, você bota, hein? Coalhada, parece uma coalhada. Um dia eu fui experimentar o colostro. Experimenta aqui, peguei na ponta do dedo, que tal esquisito, é esquisito, o gosto é diferente. Ali, o que tem ali, gente? Soro fisiológico in natura. Que coisa boa, coisa maravilhosa. Então Deus sabe, né? Quando a gente nasce aqui do lado de fora, tem tudo que a gente precisa esperando por nós. Então, se você nasceu de novo, se você encontrou Cristo, se Cristo encontrou lugar no teu coração, tu tem vontade, tu tem sede. Se você não tem sede por Deus, questione a sua salvação, gente. Questiona. É melhor questionar a sua fé, a sua salvação, do que ir para o inferno enganado. Tá certo? E a segunda metáfora, ele fala que quando a gente nasce de novo, ou seja, para a gente ter uma vida cristã equilibrada, a gente tem vontade de estar junto. Como pedras vivas, somos chamados à comunhão. A segunda metáfora de Pedro esse é o chamado de Pedro. Lá no versículo 4, ele vai falar para a gente como é que a gente faz parte dessa edificação espiritual. Na igreja histórica, na igreja física, CNPJ, como é que você se torna membro dessa igreja? Através do batismo, não é? No caso da igreja local, através de uma carta, se você vem de outra igreja batista, através da aclamação, se você vem de outra igreja evangélica, que tem consonância, que prega Jesus como único e suficiente Salvador. Mas na igreja espiritual, na verdadeira igreja, a igreja que ninguém vê, que só Cristo vê, que é chamada a igreja triunfal. Versículo 4 diz aí, chegando-vos a Ele quem? A Cristo, para pedra viva, isto é, Jesus Cristo, rejeitado pelos homens, mas precioso para Deus, e sendo edificados casa espiritual. Chegando-vos a Ele. Nós passamos a fazer parte da igreja quando nos achegamos a Cristo. E Pedro diz que quando nós nos achegamos a Cristo, nós nos tornamos pedras, tijolos numa construção, num edifício.
E nenhum lugar da Bíblia existe espaço para o crente que não está entranhado na comunidade. Em nenhum lugar na Bíblia existe espaço para um crente que está apenas lá com outros tijolos, formando um monte de tijolos. A igreja não é um monte de tijolos, é quando esses tijolos, unidos pela argamassa, pelo cimento do Espírito, estão juntos e se sustentam um ao outro. Vocês já perceberam que os tijolos não são colocados alinhados assim no sentido de na mesma, naquela vertical, eles são colocados um aqui, outro mais aqui, outro mais aqui, outro mais ali, Para quê? Para que um dê sustentação ao outro. Então, meus irmãos, se os bebês precisam de leite para crescer, as pedras precisam estar unidas, jungidas pelo cimento, pela argamassa do Espírito. Então veja, quando nós somos crentes, quando nós nascemos de novo, quando Cristo encontra espaço no nosso coração, a gente se desapega da religião. Sabe o que Cristo está fazendo no mundo? Cristo quer acabar com as religiões, porque as religiões estão acabando com Cristo. As pessoas vão às igrejas, prestam cultos ou rezam uma missa e acham que estão quites com Deus. E Deus quer relacionamento, Deus quer tete a tete, Deus quer dia a dia. E aí, esses que desenvolvem relacionamento com eles, que atendem o seu chamado, sentem vontade de crescer mais na fé, como diz lá Amós: crescei e prossegui em conhecer ao Senhor. Esses que entram em relacionamento com Ele, com o Senhor, são chamados a se unirem por uma argamassa, por um cimento forte que é o Espírito Santo, se unirem uns aos outros. A Bíblia diz lá nos mandamentos recíprocos: suportai-vos uns aos outros em amor. As pessoas gostam de romantizar a Bíblia para ela ficar mais bonitinha, mas aí uma coisa que a Bíblia não tem preocupação é de ser bonitinha, palatável para a gente. É assim, suportar é dar suporte. Ótimo. E outro texto pode até ser nesse não, porque a palavra que está nesse texto é a mesma que Jesus usou quando ele disse assim: geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? É a mesma palavra. Então, a vida em comunidade machuca. Vida em comunidade eu amo. Eu acho que, meu Deus, eu não poderia viver sem a igreja de Cristo. Eu não sei onde eu estaria se não fosse a igreja. Mas machuca. Coice de crente dói muito mais. Isso aqui foi dito numa pregação pelo pastor Wallace, lembra? Coice de crente dói muito. Lembra disso? Alguém lembra quando o pastor Wallace pregou aqui? Coice de crente dói muito mais. Mas, meus irmãos, a alternativa que nós temos é morrer no isolamento. É que nem a história daqueles porcos espinhos no inverno rigoroso, que tentavam se ajuntar, mas não conseguiam, porque os espinhos machucavam uns aos outros, e aí eles se dissiparam, se espalharam na neve e começaram a morrer, óbvio, pelo frio intenso. E aqueles que perceberam isso voltaram a se juntar de novo, e aí eles procuraram um jeitinho: encaixa aqui, encaixa ali, e vamos lá, e tá bom, beleza. Por quê? Eu preciso do seu calor para sobreviver. Eu preciso estar perto de você. Eu preciso estar em comunidade, mesmo que isso às vezes fira. Ao invés de você sair para o inverno gelado e morrer lá, morrer espiritualmente fora da igreja, não é que a igreja tenha salvação, mas é que todos os salvos são tratados e são trabalhados. Deus completa a sua obra, não é de maneira isolada, individual, é dentro da comunidade, nos PGMs, nos pequenos grupos, nos encontros da igreja, nas escolas bíblicas, nas aulas, nas discussões, nos debates, nas discordâncias. Tudo isso são processos que Deus usa para nos tornar parte uns dos outros. Se a igreja não percebe, se você e eu, quando fala igreja, traduza por 3 palavrinhas: você e eu, você e eu e você. Tem até uma musiquinha assim, né? Certo? Não sei que vem essas coisas na cabeça na hora da pregação. Tira, Senhor. Mas se nós não percebemos isso,
nós não sabemos o que é testemunho. Nós vamos perder a dimensão do propósito de Deus ter criado a igreja. Quer ver? João capítulo 17, versículo 21. Tá vendo? Vamos ler juntos? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós não ficamos juntos à toa não, só porque a gente gosta não, meu filho. Às vezes é duro, às vezes a gente fica pensando, não precisava desse negócio, estava precisando de ouvir isso. Tinha um irmãozinho lá na igreja que eu pastoreava em Cabo Frio, ele falava assim: é melhor ouvir isso do que ser surdo, né, pastor? Eu falei: nem sempre. Tem certas coisas, não é? Mas você não sobreviverá como crente fora da comunidade de fé. É a Bíblia que diz isso. Em todo lugar que você olhar, todos os que criam estavam muito bem, igreja. Vamos lá, todos os que criam estavam. Eu sabia que vocês sabiam. Isso é preguiça de vocês falar dele. Repreenda a preguiça aí. Então não tem como, não existe fé individualista. A fé é a expressão de uma decisão individual, quando eu recebo Cristo no meu coração, mas essa mesma fé me conduz a uma expressão comunitária, a eu estar com meu irmão, a eu tirar algumas noites da minha agenda, alguns dias para estar com os irmãos, crescendo em comunhão, porque senão você vai ter uma vida cristã desequilibrada, e desequilibrada quer dizer desestabilizada, sem estabilidade, sem firmeza, tá certo? Última metáfora de hoje, as outras três nós vamos fazer na quarta-feira. Ele nos compara a sacerdócio santo ou a sacerdócio real, o apóstolo Pedro. E como sacerdócio real, sacerdócio santo, nós somos chamados à adoração. Vamos entender isso. O apóstolo Pedro tinha uma cultura, ele foi formado num ambiente judaico. Então, quando ele se referia a sacerdócio, ele sabia muito bem o que estava fazendo, estava falando. Os sacerdotes eram homens especiais de uma determinada tribo, a tribo de Levi, tá certo? E esses sacerdotes eram os únicos que podiam promover o culto, desenvolver o culto, entrar no santuário para oferecer os sacrifícios. Só eles podiam fazer isso. Os demais, as demais pessoas de Israel, elas se aproximavam de Deus através da mediação do sacerdote. Em Cristo, nós perdemos ou deixamos de ter a necessidade de qualquer mediador humano, porque Cristo se tornou o nosso mediador. E como nosso mediador, ele se tornou rei, profeta e sacerdote, né? Jesus é rei, profeta e sacerdote, mas ele não é qualquer sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E nós somos parte do seu sacerdócio. Todo crente é parte do sacerdócio real de Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Não existe outro sumo pontífice. Não existe outro que seja substituto do Filho de Deus, como você pode ler na mitra de uma autoridade religiosa, Vicário Filii Dei. Meus irmãos, substituto do Filho de Deus? Aonde? Nem aqui, nem em Roma, nem na China, nem em lugar nenhum. Não existe substituto para o Filho de Deus. Todo mundo sabe do que eu estou falando? Está na mitra papal, Vicário Filii Dei. Substituto do Filho de Deus. Não existe. Desculpa aí. Então é uma arrogância tão grande que nós precisamos entender que Cristo é o sumo sacerdote único. Aliás, Lucas é de uma sutileza quando ele vai narrar suas histórias, e ali naquelas narrativas do início do Evangelho,
quando ele diz, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, ele estava tendo certeza de que os seus ouvintes iriam achar graça ou iriam franzir o senho, a testa, quando lesse aquilo, porque sumos sacerdotes é uma contradição em si mesmo. Só existe um sumo. Sumo significa único, exclusivo. Mas só que havia um sumo sacerdote que o povo judeu escolheu. Existia um sumo sacerdote escolhido pelo poder romano. Então ficaram 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E na verdade nenhum deles era para ser o verdadeiro sacerdote daquela época, porque na verdade o grande sacerdote daquela época seria João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Ele era da tribo de Levi e filho de um levita. Ele era para ser o sacerdote. E aí Deus pega João e o leva para o deserto, e lá ele se veste com peles de animais, come mel silvestre e gafanhotos. Ele faz uma paródia, né? Porque a roupa do sacerdote era diferente, a comida do sacerdote era diferente, mas só que ele não tinha mais espaço no templo. Aí João vai para o deserto, e o que ele diz que é? Eu sou o quê? A voz. Olha só como é que a gente às vezes esquece uma palavrinha. Vocês estão certinhos na grande maioria da citação. Eu sou a voz que clama no deserto, não é isso? Isso que a maioria citou, mas não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz de Deus. Deus não estava falando nem através de Anás, nem através de Caifás. Deus estava falando através de João Batista no deserto, pele de animais, gafanhoto, mel silvestre, uma palavra de julgamento, de juízo, uma palavra contundente, profética, de apontamento dos pecados daquela época que desonravam a Deus. Mas ele estava fora do templo. Então Jesus vem e institui o verdadeiro sacerdócio. Ele é o único sacerdote legítimo hoje, não há outro sacerdote. Religiões que adotam sacerdócio estão equivocadas na base da sua teologia, porque não existe outro sacerdote que não Cristo. Só Ele pode ser, e Ele é o sumo sacerdote, e o seu povo são o seu sacerdócio real. O seu povo é chamado à adoração, e o único sacrifício aceitável hoje são os sacrifícios de louvor que são dirigidos a Deus. Chama isso de adoração. Vem a hora, disse Jesus, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esse é o sacerdócio real. Você é chamado a adorar e a convidar outros a adorar. Você é chamado a adorar e a convidar outros a adorar. Vinde adorar comigo. E como é que essas pessoas vão poder adorar a Deus? Quando reconhecerem que Ele é Senhor e Mestre de suas vidas em Cristo Jesus. É isso que nos torna adoradores, capazes de oferecer sacrifícios de louvor. Só convertidos podem louvar a Deus. Aliás, só convertidos querem louvar a Deus. Se você quer louvar a Deus e ainda não se converteu, você não é convertido, mas é eleito, porque nenhuma pessoa sente atração por Deus se essa atração não for colocada no seu coração pelo Espírito de Deus. Jesus disse: ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer. Você sente vontade de adorar a Deus? Eu não sou crente, mas eu sinto a vontade de adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus não é cantar. Cantar é só um aspecto disso. Adorar a Deus é ter uma vida que o glorifique, é fazer aquilo que o agrada, é fazer aquilo que ter prazer em fazer Deus sorrir. Isso que é adorar a Deus, viver uma vida de adoração. Então, se você sente esse desejo, é porque o Espírito Santo já está trabalhando em você. Glória a Deus por isso. Talvez o Espírito Santo esteja agora mesmo. Eu sentia isso, meus irmãos. Eu não era crente ainda, mas eu senti uma vontade. Eu não sabia como. Eu não sabia como adorar a Deus, mas eu senti uma vontade de... Eu chegava
nas igrejas que eu estava frequentando naquela época, antes de tomar a minha decisão, e eu via as pessoas cantando, e eu via as pessoas falando de Deus, e eu falava, poxa, eu queria ser como elas, mas como é que eu faço? Até que alguém disse, venha a Cristo, como está aqui, ó, Pedro. Como é que nós possamos a fazer parte do sacerdócio real? Venha a Cristo, reconheça a Cristo como sumo pontífice da sua vida, só Ele. Rejeite qualquer outro sumo sacerdote e diga, Senhor, só Tu és o meu sacerdote. E Ele vai dizer para você, então você é sacerdócio real, vem fazer parte do meu povo. Esse é o chamado do Senhor. Eu quero convidar você a orar nesse instante comigo, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Como criança recém-nascida, você deseja crescimento em Cristo, crescer em conhecimento, crescer em amizade, crescer em fé. Como pedra viva que faz esse edifício espiritual que é a igreja, você deseja estar junto, estar unido, se juntar aos PGMs, estar com os irmãos do meio da semana, viver com eles. E como sacerdócio real, você deseja viver de modo agradável a Deus, você deseja adorá-lo, e você deseja que outros possam adorá-lo também, e você vai orar por isso, você vai almejar isso, você vai trabalhar por isso, e o Espírito Santo vai te orientar sobre como fazer isso. Eu quero convidar você, fique em pé agora, por favor, em seu lugar. Vamos ter um momento de oração. Um momento de oração aqui bem gostoso, bem propício. Aqueles que, ouvindo essa mensagem, disseram, Pai, eu em algum lugar eu perdi a minha vontade de crescer, eu achei que já estava maduro na fé o suficiente e parei de progredir, parei de prosperar na fé. Eu quero voltar a ter essa sede do Senhor. A Bíblia diz, como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Oh Senhor, quanto eu almejo estar na Tua presença. Se você não tem sentido isso, eu quero orar com você aqui. Você vai sair do seu lugar e virar aqui à frente. Talvez você tenha entendido que esse chamado a ser uma pedra viva, um tijolo na construção, refere-se a outras pessoas e não a você. Mas o Espírito Santo está te chamando a se unir à sua igreja, a ser uma pedra viva, um tijolo não isolado, não solto, mas um tijolo colado com outros tijolinhos, formando o edifício de Deus, para você ter estabilidade. Um dá estabilidade para o outro. Eu quero convidar você, se você sente esse desejo também. Talvez você tenha visto em Cristo até agora um nome admirável, um profeta, talvez alguém a quem se deva grande respeito, mas jamais você tenha confessado como sumo pontífice da sua vida, como sumo sacerdote da sua existência. Se você quer abrir o seu coração hoje para ser um adorador, ter prazer na adoração, que a adoração passe a ser o teu maior prazer da vida. Como diz o salmista, eu prefiro um dia em teus atos do que em outro lugar 1000. Assim como o pardal está na tua casa, assim eu almejo também os teus atos. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.